Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, propõe uma releitura bem profunda de uma jornada espiritual que todo mundo conhece. Mas a ideia aqui é olhar para ela não como um evento histórico, sabe? E sim como um mapa. Um mapa para nossa própria consciência, para a cura interior. Vamos começar com essa pergunta, que é o ponto de partida de tudo. Ela está bem no coração do que a gente vai explorar. A fonte que estamos analisando convida a gente a pensar na cura de um jeito diferente. Não como algo que se faz, uma ação, mas sim como um estado de ser. E é essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa. Ok, então para a gente entender essa jornada, a gente precisa primeiro dar uma olhada no ponto de partida, né? O texto descreve a condição humana, como a de uma alma, uma consciência que se espalhou, se fragmentou em incontáveis fractais de experiência. Sabe aquela sensação de estar separado, incompleto? É disso que estamos falando. Pois é. E essa busca, essa vontade de se sentir inteiro de novo, é o que move tudo. É como se fosse o fio condutor da nossa história. É o chamado universal, sabe? Aquela força que fica lá no fundo, impulsionando cada pedacinho da consciência a procurar o caminho de volta para casa, para aquela unidade original de onde tudo veio. E é bem aqui que a análise traz uma figura central, mas de um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado. Jesus não é apresentado como uma pessoa para ser seguida, sabe? Alguém lá fora. Mas sim como um arquétipo perfeito, o modelo ideal dessa jornada para dentro, dessa reintegração da alma. Essa frase todo mundo conhece, né? E ela é justamente o ponto de partida para essa nova interpretação. O texto sugere que ela não está apontando para uma estrada de verdade lá fora, mas sim para um mapa. Um mapa que descreve uma transformação interna, bem profunda. Olha que interessante isso aqui. A ideia principal está resumida de forma perfeita. A proposta é toda sobre mudar o foco. Em vez de seguir um homem, o convite é outro. É para despertar um estado de ser. A jornada, então, sai do mundo exterior e entra completamente no universo da própria consciência. Então, o ponto central é esse. Cada uma dessas palavras ganha um significado completamente novo. O caminho passa a ser o próprio processo de despertar da alma. A verdade vira o reconhecimento de que tudo é um só. E a vida é esse fluxo sem fim da consciência divina. Não são regras, não são dogmas, são como chaves vibracionais, entende? Tá, mas aí vem a pergunta, né? Se a jornada é toda para dentro, como é que a cura acontece? Bom, a fonte descreve o que ela chama de uma terapia de presença. E olha, não tem nada a ver com rituais ou técnicas complicadas. É sobre sintonia, sobre alinhar o próprio campo vibracional. E de novo, a gente pega uma frase super conhecida para descobrir um conceito muito mais profundo. A tua fé te curou. Aqui, fé não é só acreditar em alguma coisa lá fora, não. É a própria ferramenta da cura. É o motor que faz a transformação acontecer. E a definição aqui é brilhante. Fé, nesse contexto, não é uma crença cega. É a vibração coerente entre o que se pensa, o que se sente e o que se quer. É um estado de alinhamento perfeito, sabe? Quando essas três coisas estão vibrando juntas, em total harmonia. É uma força que cria, não uma esperança que só espera. E o que acontece quando essa coerência se estabelece? A mente para de criar conflito, para de criar separação. O pensamento por si só já vira uma oração. E a palavra se torna uma ferramenta de cura. Porque tudo está vindo de um lugar de unidade de dentro. Certo. E qual é a lei que rege todo esse universo interior? O texto chama de Lei Suprema do Amor. E ela é apresentada como uma força fundamental que funciona num nível muito acima das leis mecânicas que a gente conhece, como causa e efeito. Aqui a gente vê um contraste bem claro entre duas forças. De um lado, a lei de causa e efeito. É sobre ação e reação, né? Uma espécie de justiça cósmica. Mas a lei do amor, ela vai além. Ela não só reage, ela transforma a situação. Onde teria uma dívida para pagar, o amor chega e traz consciência, traz redenção. Ele vai lá e cura a causa original do problema. E isso é um ponto super importante. Sob a lei do amor, o sofrimento deixa de ser visto como um castigo. Ele se torna uma oportunidade, um portal mesmo para o despertar. A verdadeira redenção, então, não é fugir da dor, é iluminar a própria sombra com compaixão e transformar aquela dor em sabedoria. E com isso, a gente vai chegando no clímax de toda essa jornada interior. O destino final não é encontrar uma figura lá fora,
É despertar uma consciência unificada que, segundo a fonte, sempre esteve aqui dentro. O texto é bem claro nesse ponto. O Cristo não está fora. Ele é descrito como um estado de ser, um campo de consciência unificado em expansão. É a frequência mais pura do amor, aquela que consegue organizar todos os fragmentos da alma e juntar tudo de novo num centro divino. E aquela frase, eu e o Pai somos um, ela se torna então o ápice de tudo. É o momento em que a consciência, antes fragmentada, finalmente se reconhece como parte inseparável da fonte divina. É quando a ilusão da separação simplesmente desaparece. E a gente termina com essa afirmação, que é poderosa e resume tudo. Se a jornada é para dentro e a ferramenta é a presença, a força que move tudo isso é o amor. É o amor que cura as fraturas da alma, que liberta das ilusões e que transforma a dor em sabedoria. Fica aí uma ideia para a gente pensar. O que muda quando a maior terapia não é uma técnica, mas sim a própria presença do amor?